Bom dia, meu nome é Manuela das Graças e venho hoje, junto a Bruna Busato, Gabriela Fernandes e Rebeca Vieira, defender o nosso trabalho de conclusão de curso para obtenção do título em técnico em meio ambiente. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano nasce livre e igual perante a lei. O artigo 6 da Constituição Federativa do Brasil aponta que todos os indivíduos têm direito a uma boa moradia, segurança, bem-estar, saúde e educação. Mesmo com a publicação desses artigos, principalmente no Brasil, os investimentos são direcionados a classes dominantes, excluindo assim grande parte da população que necessita de uma boa moradia. Esses, então, optam por realizar uma ocupação irregular em áreas de pastos, ambientais e áreas de APP, prejudicando assim sua própria saúde e o meio ambiente. Em Piracicaba, conforme o relatório do Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba, existem 42 núcleos de favelas, algumas que já recebem auxílio da prefeitura e outras que sofrem a pobreza e falta de infraestrutura. Contudo, esse projeto busca evidenciar como a condição de vida está diretamente ligada à manutenção do meio para que, no futuro, tenhamos menos desigualdade. O objetivo geral do estudo foi conhecer e identificar fatores sociais de moradia e sua ligação com o meio ambiente. Os objetivos específicos do estudo foram analisar as ocupações irregulares no município de Piracicaba, estado de São Paulo, centralizando as informações nesse território. Caracterizar o meio físico, socioeconômico e ambiental, reconhecendo e definindo as possíveis consequências da ocupação irregular no meio ambiente, nos direitos humanos e na saúde e qualidade de vida. Compreender como se deu o processo de ocupação irregular no município de Piracicaba, salientar a desigualdade social e a indisponibilidade de recursos básicos. Em questão da metodologia, foram utilizados métodos descritivos para abordar os problemas relacionados a ocupações irregulares no município de Piracicaba, com um foco na comunidade da Portelinha, relacionando os impactos ambientais e sociais. Também foi realizada uma revisão e análise da literatura relacionada com o surgimento dessas ocupações no Brasil. Após a pesquisa bibliográfica, foi realizado um levantamento de dados com base em questionários online aplicados em moradores dos locais e para outras pessoas relacionadas a órgãos que prestam apoio para essa população. O homem, ao decorrer da história, sempre buscou maneiras de prover sua sobrevivência, fixando-se nos ambientes e desfrutando dos recursos. O espaço é constantemente modificado, moldado e transformado pelas ações antrópicas de forma a atender suas necessidades presentes e futuras. Com o processo de dominação, expansão e urbanização, o homem transforma ambientes naturais em artificiais, os ambientes urbanos, de forma que atenda suas necessidades como ser social. Com isso, se traz a importância de estudar, conceituar e caracterizar as relações do ambiente urbano, para que se possa contribuir para a discussão de melhoria da qualidade de vida dentro das aglomerações urbanas e dos problemas socioeconômicos e ambientais existentes. A urbanização brasileira desenvolveu-se de forma impremeditada e excludente, favorecendo os interesses das classes dominantes. Em meados do século XX, o desenvolvimento industrial abriu espaço para uma urbanização intensa, o que atraiu milhares de pessoas em busca de trabalho para os centros urbanos, que não possuía condições e infraestrutura para abrigar tamanha população, constituída principalmente de trabalhadores rurais. A partir disso, cada vez mais famílias tiveram de se abrigar em espaços inadequados, caracterizando a ocupação irregular. As ocupações irregulares constituem-se como empreendimentos realizados sem o devido cumprimento de legislações urbanísticas, ambiental, civil e penal, e sem o controle do poder público. São desprovidos de planejamento e são carentes de infraestrutura. Segundo a definição do IBGE, aglomerados subnormais ou ocupações irregulares são um conjunto de várias unidades habitacionais que ocupam propriedades alheias, públicas ou particulares, dispostas em geral de forma desordenada e densa, apresentando carência de serviços básicos. Geralmente se dispõe em área de preservação ambiental, como as APP, área de preservação permanente, que são de expressiva importância ambiental, pois destinam-se à preservação dos recursos hídricos, da biodiversidade, da proteção do solo e a garantia do bem-estar da população humana. São áreas sensíveis, sujeitas a erosões, enchentes e deslizamentos.
Dessa forma, a retirada da vegetação nativa desses locais só pode ser autorizada em caso de obras de utilidade pública, interesse social ou atividade de baixo impacto ambiental. O Plano Diretor Municipal é um mecanismo que visa orientar a ocupação do solo urbano, vai estabelecer e organizar o desenvolvimento e expansão de uma cidade. As políticas públicas são princípios norteadores de ação do poder público, regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade. São formuladas em documentos que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de recursos públicos. As políticas públicas deveriam atender às necessidades da população, servindo como ferramenta de melhoria e bem-estar coletivo, apaziguando os efeitos da segregação social, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nas décadas de 60 e 70, vamos observar uma primeira tentativa de se industrializar as cidades médias do interior de São Paulo. Porém, essa primeira tentativa acaba sendo frustrada, pois não tínhamos políticas públicas que dessem o suporte necessário para que as indústrias se instalassem no interior. No ano de 1990, nós vamos observar uma segunda tentativa de uma nova forma de se industrializar as cidades médias brasileiras. Ela será feita através da criação de uma relação entre o Estado e o empresariado, que criarão projetos públicos-privados que visam o desenvolvimento urbano e a ampliação industrial através da criação de parques tecnológicos e distritos industriais. Essa dinâmica de expansão faz com que vários vazios urbanos surjam nas cidades. Muitos deles nunca chegam a ser usados e outros são destinados para a criação de gado e cultivo de cana. Isso faz com que vários vazios tenham em sua região várias infraestruturas, como por exemplo, rede de esgoto, água, sistema de transporte e áreas de lazer e educação. Esses vazios também potencializam a segregação socioespacial, fazendo que a população de baixa renda tenha que se deslocar para regiões mais distantes da cidade, onde não há a infraestrutura necessária para que eles habitem de maneira adequada esses locais. Também, com o passar dos anos, vai surgir um interesse imobiliário nas regiões mais afastadas da cidade, o que vai fazer com que essa população se desloque ainda mais, se concentrando na porção sudeste e norte da cidade, como na imagem observada. Por falta de regularização do solo e crescimento industrial, o solo urbano acaba ficando muito caro, o que faz com que favelas surjam. Em 2005, segundo o Plano Municipal de Habitação e Interesse Social, nós tínhamos 16.581 pessoas residindo em favelas na cidade, o que é equivalente a 4,55% da população piracicabana, que estavam divididos em dois núcleos que se concentravam em duas porções da cidade. A primeira se encontra na porção sudeste, onde nós vamos ter a maior concentração com população de baixa renda. E a segunda se encontra na porção norte, onde nós temos o maior aumento populacional visto nos últimos anos e também uma grande concentração com a população de baixa renda. Em relação ao plano diretor, podemos evidenciar que mesmo após a incorporação do Estatuto da Cidade e suas diretrizes, não vamos ver muitos de seus instrumentos sendo colocados em práticas. Um dos únicos instrumentos regulamentados foram as zonas espaciais de interesse social. As habitações irregulares e precárias são um fenômeno encontrado em todo o mundo, se manifestando de diferentes formas e com nomes distintos, porém expressando a falha no planejamento urbano, a instabilidade jurídica e fundiária e a insegurança socioambiental. No Brasil, para englobar comunidades, favelas e invasões, o IBGE adotou o nome aglomerado subnormal, que foi usado a partir do censo de 1991. A região brasileira que mais possui aglomerados subnormais é o Sudeste, chegando a quase 4.000 aglomerados, enquanto as outras regiões não passam do número de 1.000. Isso se deve principalmente à cidade de São Paulo. Os motivos de São Paulo ter tantas ocupações irregulares são o empobrecimento da população, aumento do preço das moradias, o fluxo migratório intenso e a urbanização acelerada na década de 70, além da precarização da condição de vida da classe média e baixa e do espraiamento urbano, ou seja, o crescimento urbano desconcentrado que leva a uma periferização da população. Isso levou a uma situação de mais de 500 mil de moradias precárias na metrópole.
A partir da década de 90, com a descentralização industrial e uma economia voltada para o setor terciário em São Paulo, os outros setores passaram a se deslocar para o interior do estado, para cidades como Piracicaba, alavancando a industrialização e o desenvolvimento dessas cidades, porém trazendo também os problemas habitacionais, por conta da migração repentina dos trabalhadores e a falta de planejamento urbano para comportar essa mudança. Assim, a desigualdade socioespacial da capital passa a se manifestar em todo o estado. Os tipos de ocupações existentes colaboram para os impactos ambientais que ocorrem no meio em que vivemos. Além de afetar o meio ambiente, esses impactos são ainda maiores, vistos que eles também afetam a saúde das pessoas. Sobre os problemas que atingem essa parcela mais vulnerável da população, podemos citar problemas com saneamento básico, problemas respiratórios causados pela poluição atmosférica, violência urbana e também consumo exacerbado e tráfico de drogas. O déficit do SUS está presente em todos os lugares do país, mas esses lugares eles se fazem ainda mais presentes, pois os investimentos na saúde são escassos, o que faz que a proliferação de doenças entre essa população mais vulnerável seja ainda maior e mais suscetível. A violência também é considerada uma forma de vulnerabilidade, pois ela afeta os mais pobres, não somente fisicamente, como também psicologicamente e socialmente. O vício em bebidas alcoólicas e outras drogas se faz cada vez mais presente, pois é visto como uma forma de refúgio para os problemas. Pesquisadores afirmam que o consumo dessas drogas é causado pelo sentimento de desprezo que essa população sente pela falta de recursos apresentados. O tráfico também acaba sendo uma saída para que eles encontrem um meio de sustento para si mesmo e para suas famílias. Agora, falando sobre doenças, essas populações apresentam altos índices de doenças como tuberculose, leptospirose e diarreia. Nas favelas e periferias, essa contaminação pode ocorrer de maneira ainda mais generalizada, visto que eles não têm acesso a recursos de saúde e informação também. Agora, falando mais especificamente sobre a tuberculose, essa doença é chamada de doença da pobreza, já que ela está presente em sua maioria em países subdesenvolvidos. Com isso, ela é uma doença muito séria no Brasil, pois nós apresentamos um alto índice de pobreza. Não se sabe como a pobreza está diretamente ligada à tuberculose, mas como a pobreza demanda uma grande falta de nutrientes na população mais pobre, por não terem condições de manter uma alimentação saudável, seu sistema imunológico é mais fraco, suscetíveis a invasões de vírus em seu organismo, como por exemplo o vírus da tuberculose, hemituberculosis. Com a falta de recursos para uma alimentação mais saudável, essas populações mais carentes estão mais vulneráveis e suscetíveis a adoecerem mais rápido. Por isso, as informações sobre essas doenças e seus cuidados devem ser divulgados cada vez mais para essa população, pois elas não têm nenhum conhecimento sobre seus riscos. Os problemas ambientais urbanos são agravados em locais de aglomerados subnormais, por conta da negligência governamental que não garante o direito de moradia digna em um ambiente ecologicamente equilibrado. Com a falta de inserção no meio urbano, a população passa a habitar em locais impróprios, como em áreas de preservação ambiental, áreas públicas livres, rodovias, morros, margens de recursos hídricos que oferecem riscos constantes, como em Piracicaba, em que há uma concentração de moradias precárias em locais onde a hidrografia é mais intensa e oferece ainda mais risco para a população. Um dos principais problemas das ocupações irregulares é o saneamento básico precário ou inexistente. Além de afetar a saúde da população, o esgoto e o lixo acumulados impactam o solo, os recursos hídricos e a atmosfera, gerando consequências como a contaminação, a proliferação dos vetores transmissores de doenças, o entupimento de sistemas de drenagem e enchentes. Os resíduos sólidos descartados podem conter substâncias nocivas para o meio ambiente, e o acúmulo de rejeitos leva à produção do chorume, que tem grande potencial poluidor por conta da sua alta concentração de carga orgânica, metais pesados e agentes patógenos. Além disso, o processo de degradação da matéria orgânica emite gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono e o metano. O município de Piracicaba se encontra em terceiro lugar no ranking de saneamento, tendo o abastecimento de água satisfatório e boa parte de seu esgoto coletado e tratado. Apesar de possuir um dos melhores sistemas de saneamento, ainda há muitas falhas
em áreas periféricas, ocupações não regularizadas e regiões mais pobres. Resíduos acumulados, a falta de vegetação e a compactação do solo nesses lugares levam ao aumento do escoamento superficial e à redução da drenagem de águas pluviais, deixando a área mais suscetível a alagamentos e enxurradas. No caso de ocupações próximas a leitos ou várzeas, há um grande risco de inundação e destruição das casas, quando a água ultrapassa o limite do curso d'água, transbordando. Outro problema recorrente são os deslizamentos de terra ou movimento de massas, causados principalmente pela saturação de água em declives, através de chuvas intensas ou alteração no nível de água, sendo assim ligados às consequências da alteração do uso do solo e do acúmulo de detritos. Ao retirar a vegetação nativa para a construção de moradias, não há mais a sustentação das raízes e o escoamento limitado pelas plantas, aumentando a possibilidade de desabamento. Não se pode olhar para a população de aglomerados como as principais responsáveis pela destruição do ambiente, mas como as principais vítimas. As pessoas são as mais desfavorecidas e negligenciadas pelo Estado. É de extrema necessidade o aprimoramento de projetos com ações de recuperação nesses lugares. Para a recuperação dessas áreas ou uma boa realocação, é necessário o cumprimento do direito da moradia digna e outros quesitos como educação, saúde, segurança social, programas de renda mínima, segurança alimentar, política para a geração de empregos e incentivo para o terceiro setor da economia. Dessa forma, o ambiente será preservado sustentavelmente e a desigualdade social será diminuída. Dentre os principais órgãos responsáveis pela manutenção da área urbana e recuperação de aglomerados subnormais em Piracicaba, é possível citar a SENS, Secretaria de Desenvolvimento Social, que oferece assistência social através do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. A INDAP, Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba, que realiza programas de redução de custo de habitação popular e regularização fundiária, urbanização de favelas e instalação de infraestrutura básica. O IPLAP, Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba, juntamente com a empresa Águas do Mirante, responsáveis pelo saneamento. A reestruturação de aglomerados subnormais em Piracicaba acontece, mas o processo leva tempo e não são todos que são beneficiados. Há ainda muitas famílias que vivem sem condições de moradia básica, e esta realidade não pode ser esquecida ou ignorada. Em Piracicaba, a comunidade de Portelinha sofre com a falta de infraestrutura. Em nosso projeto, realizamos uma pesquisa com um morador local, que nos mostra que eles recebem alguns auxílios, vindos de postinhos de saúde para a obtenção de uma saúde melhor aos adultos e às crianças, e também um auxílio vindo da Pastoral da Criança, que se compromete em estar cuidando da saúde das crianças do local. Além disso, também foi realizado uma entrevista com um centro cultural que auxilia algumas comunidades de Piracicaba, sendo uma delas a comunidade de Portelinha. Elas auxiliam de forma a arrecadar alimentos, kits de higiene para os moradores locais e também oferece oficinas gratuitas para todo o público da comunidade, a fim de adquirir conhecimento de algumas culturas, como a cultura do hip hop. É importante ressaltar que essas pessoas não devem ser vistas como as principais responsáveis pela destruição do meio ambiente, principalmente do ambiente em que elas vivem, pois elas são vítimas, desfavorecidas e sofrem com a negligência do Estado, que não oferece ajuda a essas famílias que tanto necessitam. Esses impactos ambientais normalmente ocorrem porque as soluções trazidas não visam a qualificação ambiental e a garantia do direito à moradia. Alguns projetos normalmente não oferecem resultados satisfatórios, pois a requalificação dos moradores não são feitas de forma adequada. Há uma grande falta da manutenção, infraestrutura e não revisam os impactos futuros, devendo assim ser considerado de fato o direito do cidadão para que os projetos sejam realizados de forma digna e sem nenhum impacto. Conforme Yoshi, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Piracicaba oferece assistência através dos CRAS, que auxiliam os moradores das comunidades a serem inclusos a programas sociais e também a ter um menor custo de habitação populacional em Piracicaba. O IPLAP,
ele monitora a ocupação do território do município e a SEMAI cuida do saneamento. Em 2016, a Câmara de Vereadores da cidade aprovou um projeto para auxiliar a comunidade de Portelinha, oferecendo galerias de águas pluviais, esgotamento, iluminação, entre outros recursos. Mesmo com a reestruturação desses aglomerados subnormais, muitas vezes, grande parte da população não recebem esse auxílio. Além de sofrerem com medo de terem que pagar pelo auxílio obtido, eles preferem ficar sem esses recursos e viver de forma desigual ou até mesmo obter esses recursos de uma forma incorreta. Contudo, as ocupações irregulares estão interligadas a fatores sociais, políticos e econômicos. Pessoas de baixa renda sofrem com a carência e com a dificuldade de obter seus direitos, tornando vulnerável a todo o risco à sua saúde e ao meio ambiente, prejudicando sem que queira o serviço ecossistêmico do local. Mesmo que Piracicaba obtenha políticas públicas de recuperação e uma satisfatória infraestrutura de saneamento básico, ela não atende grande parte das comunidades que necessitam desses projetos. Acaba ridicularizando e excluindo elas de alguma forma da sociedade.